Júnior, passado esse processo de dificuldade financeira, de se reorganizar profissionalmente, quando foi a sua virada de chave? Quando foi que o Júnior virou a chave? Vou fazer um novo negócio, vou empreender, vou fazer algo diferente, sair do mercado onde você estava, ou você continuou no mesmo mercado? Como que foi essa virada de chave do Heron? É muito difícil quando você toma, como diz o goiano, uma cambota, né? Você toma uma cambota, você levantar, sacudir a poeira e você fala assim, cara, o que eu vou fazer da vida agora? Uhum. E as contas de casa não vencem. As crianças pequenas, a escola tudo atrasada, e aquele negócio difícil. E vamos fazer comida natural. Cara, começamos a fazer comida natural em casa para pelo menos ter um recurso para manter o nosso dia a dia ali. Olha para você ver como é que é. Só que eu sempre pensei muito grande, Emerson. Sempre tive muita humildade, sempre pensei grande, sempre valorizei demais alguns dos diferenciais que eu tenho. E o conhecimento que a gente adquire ao longo dessa jornada, ele não é jogado fora. Sim. E você aprende que o seu diferencial de conhecimento tem a hora certa para você usar ele. E quando, nessa situação, eu tive que pedir ajuda para alguém. Pedir ajuda para meus pais. Falei, mãe, não consigo me alocar no mercado, eu tô com o nome negativado, minha esposa está com o nome negativado, e eu preciso de uma ajuda. A senhora tem a Multipedras desde 1999, eu tenho algumas ideias, então a senhora me aceita aí como seu funcionário, como qualquer coisa, mas a gente pode fazer algo diferente aí para a gente mudar um pouco o mercado. Então foi assim que a gente enxergou novos horizontes. Bacana. Você tentou mexer com comida, não deu certo, voltou para o ramo da construção, vamos dizer assim, né, do ramo de pedras, que é a Multipedras, né? Conta um pouquinho pra gente, Júnior, essa história da Multipedras antes do Heron e depois do Heron. Belíssima pergunta. Na verdade, a história é uma só, e o Heron foi uma peça que, junto com a equipe, junto com a minha família, cada um em sua área, nós conseguimos identificar algumas oportunidades e abraçamos juntos essa causa e fomos para frente. Então, vou contar para vocês um pouquinho da história da Multipedras e onde o Heron entrou e como a gente está hoje. A Multipedras ela foi fundada em 1999. É muito bonita essa história, porque nessa época a minha mãe ela tinha entrado para a faculdade e nós dois estávamos na faculdade. Como eu falei para vocês que eu gosto muito de estudar, ela entrou primeiro do que eu, entrou depois do que eu e formou primeiro do que eu. E meu pai deu essa empresa para ela. O ex-dono da Multipedras, ele sofreu um acidente voltando a Deus do Vale, então ficou na mão de uma funcionária, ele foi lá e comprou essa empresa parcelada em várias vezes. Era uma lojinha que existe até hoje lá na T63, que é uma das nossas unidades, que tinha 15 metros quadrados. Olha só. Então era minha mãe, meu pai e uma vendedora e um entregador. A empresa começou com 4 funcionários. Em 99 começou. Esse foi o início da gestão da família. Esse foi o início. Meu pai, ele era agricultor na época, ele ficava para fazenda. E aí, para minha mãe, estava fazendo faculdade, falou: vou te dar esse negócio. Porque até então ela cuidava só da gente, né? Eu sou mais velha, a Priscila, que é minha irmã, que é minha sócia, ela é arquiteta, a caçula, ela é médica. E ali a minha mãe começou de uma forma muito difícil, muito pequenininho. Pra você ter ideia, eu ajudava ela a entregar numa carretinha. Por quê? Porque não tinha entregador, então nos momentos que eu estava ocioso, saía do banco ali, eu sempre dava uma ajuda para ela. E de 99 até 2017, a Multipedras cresceu, ela foi referência em Goiânia. E em 2017, a gente fechou os negócios em 2016. Em 2017, coincidentemente, um dos principais produtos da Multipedras era a pedra portuguesa. E naquela época, a gente vendia praticamente todas as nossas pedras com a instalação. Então, o cliente comprava já instalado. E do dia para a noite, a pedra portuguesa era o carro-chefe da empresa. Era a que mais vendia. E tinha muita concorrência.
E do dia para a noite, teve uma lei municipal em Goiânia que a Pedra Portuguesa era um piso trepidante. Então criou-se aquela guia de cegos em Goiânia, uma lei municipal, e do dia para a noite ficou praticamente que proibido utilizar um piso trepidante para calçadas. Agora imagina. Isso foi em que ano, Júnior? Isso foi em 2016, 2017 mais ou menos. E foi do dia para a noite. E quando essa notícia chega no mercado, a gente tinha estoque. A gente tinha uma grande gama de prestadores de serviços que eram fichados, né, que eram carteira assinada com a empresa, e do dia para a noite um produto que era o carro-chefe, que representava 90% do faturamento, caiu para menos de 10%. E já estava muito difícil. A Multipedras, ela praticamente ia fechar. Nesse mesmo período que aconteceu muita coisa ao mesmo tempo. E a gente tinha que tomar uma decisão. Por quê? Porque a gente só olhava o que os concorrentes locais, principalmente ali da avenida, faziam. A gente queria mais ou menos modelar, fazer igual. Então, ali foi praticamente o início de toda a nossa história, que foi a virada de chave, que foi aonde eu entrei. Eu era uma pessoa desacreditada, porque quando você quebra, as pessoas não veem as suas qualidades, principalmente as pessoas de fora. Elas falam, nossa, viu, bem feito, falei que ia quebrar. Mas o poder de Deus na nossa vida, ele transforma qualquer coisa, Emerson. E nessa mesma época, eu fiz, junto com a minha esposa, meu casamento não estava legal, e a gente fez um curso na Igreja Católica, que foi o Encontro de Casais com Cristo. Nossa, bom. A virada de chave na vida da gente, ela não acontece nos negócios, ela acontece dentro da gente mesmo. Olha aí que chave, hein? Ela acontece, escuta isso, gente, anotem. A virada de chave na vida da gente, ela acontece na gente mesmo. Mas basta a gente querer. E quando isso acontece, fala assim, opa, eu estou preparado. Agora sim eu estou preparado. Você me perguntou sobre o luto. Ali eu sacudi a poeira e falei, mãe, eu estou preparado. Vamos atrás de um Ali novo. Acabou o luto. Ali acabou o luto. Ali acabou o luto. E foi muito importante essa jornada, que hoje eu tiro lição e falo assim, cara, como foi linda a minha história, de onde eu estava, aonde nós chegamos hoje. Eu quero botar só um pouquinho, Iron. Assim, ó. Olha só. Você tinha acabado de sair de um processo difícil da empresa que você tinha, né? No ramo de pedras, de revestimentos, de armários, né? E logo em seguida você entra para a Multipedras. Quando você entra para a Multipedras, tem outro revés, que Exatamente. É a mudança da lei, né, para os pisos, né, para os deficientes visuais. Cara, você teve como que eu posso dizer, duas situações similares. Pô, peraí, vou quebrar de novo? Só foi eu vir aqui, vou quebrar de novo, mas você coloca Deus em primeiro lugar, tem Deus na virada de chave, né? E aí quando aquela empresa começa a rampar, quando é que ela começa a crescer, quando a Multipedra realmente tem a dificuldade, e aí vem a resiliência, né? E aí começa esse processo. Qual foi a... Cara, muito engraçado. A primeira coisa que eu falei pro meu pai e pra minha mãe foi o seguinte, mãe, Pedra Portuguesa dá prejuízo para essa empresa. Temos que acabar. Temos que sair fora disso. Você tá doido, meu filho? Formei você, formei a sua irmã, a outra tá na faculdade graças à Pedra Portuguesa. Falei, mãe, dá prejuízo esse negócio. Dá prejuízo. Você comprar a pedra, você pagar a mão de obra, aí sempre sobra um volume de 10, 20% na obra, o caminhão não busca, perde ferramenta. Então, a gente tá pagando para trabalhar. Chegou a hora da gente buscar algo novo. E a gente tem condição de fazer isso, porque senão a empresa vai fechar. Naquele mês, a empresa faturou 56 mil reais. Naquele 56 mil reais. Naquele mês, a empresa faturou 56 mil reais. Mal dava para pagar as contas. Era uma vitória, meu pai contava, ele conta para todo mundo até hoje. Se a empresa empatasse, era lucro. Se a gente desse conta de empatar, era lucro. Só que aí, um grave problema. Eu entrei para dentro do negócio e eu também tinha que receber, eu tinha que ter um salário, porque não tinha como eu trabalhar de graça. Só que o desafio era, eu tinha que ser remunerado pela minha produção, pela minha comissão, pelos meus negócios que eu tinha capacidade de gerar. E eu escutava um negócio muito chique,
que era um tal de umas pedras importadas. Eu já conhecia em outros negócios que eu estava, mas não era do meu segmento, que eram pedras e mármores importados, que era só para clientes de alto padrão. E que essas pedras em Goiânia eram vendidas, inclusive, lá perto da Única, numa loja um pouquinho abaixo da Única. Sei. E eu achava aquela coisa mais fantástica do mundo. Eu achava aquilo lindo. Eu falei, gente, como que um cliente consegue pagar 400, 500 reais no metro quadrado do material importado? Como que faz para vender isso aí? Como que faz para comprar isso aí? Sendo que o nosso ticket médio do nosso produto mais caro na Multipedras era R$59 o metro quadrado. 10 vezes mais o valor do seu ticket médio. 10 vezes mais. 10 vezes mais. E graças a Deus, pintou um cliente que já era cliente da Multipedras, estava fazendo uma casa na Aldeia do Vale. E ele falou assim, Heron, estou procurando uma pedra para piscina, que chama Pedrijal. Vou contar rapidinho a história dessa pedra. Eu vou precisar dessa pedra para daqui 120 dias. A Pedrijal, ela é uma pedra importada da Indonésia, que ela tem propriedades terapêuticas, e ela é uma pedra vulcânica. E é uma pedra de altíssimo padrão, que você usa em revestimentos de piscina, revestimentos externos. É muito linda essa pedra. E esse cliente falou assim, eu achei essa pedra nessa loja de alto padrão aqui em Goiânia. Falei, mas por quanto que o senhor achou essa pedra, doutor Hilton? Ele falou, achei a R$499 o metro. Falei, não, mas eu consigo essa pedra para o senhor em 120 dias? 120 dias. E eu vou dar um desconto e vou fazer para o senhor o negócio. Faz mesmo, Heron? Faço. E ele já era amigo do meu pai, a gente fechamos a venda sem ter a pedra. E o que nós vamos fazer agora? Falei, pai, chegou a hora então da gente enfrentar esse desafio. As portas abriram, a gente tem a oportunidade agora de conhecer um novo jogo do negócio. Vamos atrás dessas pedras. E a gente foi atrás dos distribuidores que vendiam essas pedras no Brasil para essas lojas de alto padrão. Só que a nossa loja estava tão decadente, o banner estava rasgado, não tinha nem fachada, não tinha letreiro, não tinha padrão de atendimento. Era muito amador, com todo respeito, mas era o que a gente tinha a oferecer naquela época. Uhum. E eu falei, pai, eu já achei na internet, eu sei de onde vem essa pedra, vamos fazer uma viagem internacional. Eu acho que com esse recurso aqui a gente já está no risco mesmo, a gente tem condição de fazer a viagem, eu sei falar inglês, então assim, eu tenho um networking, dá pra gente ir então. E com essa venda dá pra gente pagar a passagem aérea, dá pra gente comprar a pedra, dá pra trazer, dá pra fazer. E foi nessa época que eu já te conhecia e eu falei, Emerson, eu preciso de uma ajuda, nem sei como faz importação e eu preciso da sua ajuda, Emerson, como é que a gente vai começar esse negócio? Uhum. E Deus é muito bom, você me deu altas dicas que eu até recomendo a você que quer conhecer um pouco mais, um outro universo como empresário de mercados externos. Tá aqui o Emerson, que é especialista, ele ajudou muita gente. E a gente viajou para o Oriente. Fizemos aí 3 países e nesses 3 países a gente conseguiu, direto da fonte, direto da pedreira, acertar algumas exclusividades que a gente tem até hoje. Uhum. E ali mudou o nosso negócio. Ali foi aonde a gente identificou que era possível, sim, a gente entrar no mercado, mas sem intermediários. Voltando, e aí esses distribuidores falam assim, não, mas a sua loja não tem padrão para a gente revender, para você revender os nossos produtos. Foi mais um não que eu tomei na cara. Fui atrás de outra distribuidora. A sua loja não tem padrão para vender os nossos produtos. Voltando de viagem, a gente já tinha acertado, as pedras chegaram, conseguimos atender esse cliente, sobrou estoque. Uhum. E aí chamei a minha irmã, falei, olha, agora a empresa está fazendo um caixa. O que vocês acham da gente fazer um retrofit, fazer uma reforma nessa unidade da T63 para que a gente tenha mais aparência e a gente começa a atender o alto padrão. Uhum. E a gente fez isso, em 3 meses a gente fez a primeira das reformas que nós fizemos um coquetel de inauguração, chamamos vários arquitetos em Goiânia, porque a gente identificou que o nosso produto ele é mais fácil de ser vendido através do arquiteto. Uhum. Por quê? Porque o arquiteto tem as grandes obras, sim. Então se você trabalha em parceria com ele... A importância da parceria, né? Ele vai te indicar os clientes, e aí você tem que fazer o dever de casa, atender com excelência, ter qualidade e entregar no prazo. E isso é o lema que a gente levou desde 2018, quando a gente virou a chave do negócio, e a gente chegou aqui até hoje.
Mas quando você faz a primeira viagem, você identifica vários setores que você poderia atender. Você não viu só aquela pedra do revestimento da piscina, você viu outros revestimentos. Isso com certeza te deu novos insights, novas visões do que você precisava fazer. Volta para casa, reforma a loja e vocês voltam novamente. Como foi esse processo? Belíssima pergunta. A partir do momento que você começa a mostrar para o mercado que você está iniciando um diferencial, produtos que tem em outras lojas de outro padrão, eles começam a ser cotados e orçados com você também. E falei, pai, olha só, a gente já não tinha mais o tijolo inglês que é da África do Sul. Temos que ir lá. Por quê? Mesma história. Começamos a olhar nos distribuidores. Distribuidor não, só vende para a loja... Eu ri dessa história. Só para boutique. E a gente, opa, já entendi. Então vamos ser uma boutique de pedra. Já que não é boutique de revestimento, porque na vida do empresário, uma das coisas mais importantes que o empresário tem dificuldade chama-se posicionamento. Nós vamos falar daqui a pouco sobre posicionamento. E a gente tinha um posicionamento desde essa época muito bem definido. Porque a gente tem as tentações de colocar muitos produtos dentro da loja, mas se você não trabalha com poucos e bons produtos para que você tenha rentabilidade, você está trocando 6 por meia dúzia, você não vai para frente. E aí a gente iniciou, em 2019, a gente fez a nossa segunda viagem para o Oriente. Então a gente fez África do Sul, a gente fez Egito, a gente fez Itália, a gente fez Turquia e a gente fez Tailândia e outros países lá da Ásia. Nessa viagem, sim, foi um divisor de águas, onde nós encontramos novas oportunidades, novos produtos que até então não existiam no Brasil. E a Brasil, não só em Goiás, né? E a partir daquele momento, nós descobrimos que a Multipedras ela era capaz de ditar tendências no Brasil, não em Goiânia mais. Por quê? Porque Goiânia começou a ficar pequeno, a gente começou a vender para o interior, e aí já em 2019 a gente já abriu o canal online, que até então no nosso segmento ninguém teve coragem de fazer. Muitos falaram assim, que até hoje falam, tá, Emerson? Você é doido, esse negócio não vai dar certo. Então se cada balde de água fria que você recebe, você para no meio do caminho, você nem testou. Você nem deu a oportunidade de arriscar. Porque existe o risco calculado e existe o risco que não é calculado. Então, tudo que nós fizemos até hoje foi calculado. E nós chegamos nessa viagem de 2019 com um monte de novidades. Só que a loja que nós estávamos, que é a matriz até hoje, que é lá na T63, ela não condizia com o segmento de alto padrão. De frente eu tinha uma borracharia, do lado eu tinha um restaurante, do outro lado eu tinha um lava-jato. Então, o cliente de alto padrão, ele tinha que deslocar muito do setor marista para ir lá para o Jardim América para conhecer a nossa história. E aí eu cheguei de viagem e entrei no carro com a minha mãe, acelerado. Falei, mãe, o nosso negócio não é mais na T63. A gente tem que abrir uma segunda unidade e essa unidade ela tem que ser uma loja conceito. Você tá doido, meu filho? Você tá doido? Mal chegou de viagem, calma. Eu falei, estou falando sério. Mais uma vez o não, né? Mais uma vez o não. Mas ela foi a primeira a identificar o negócio. Porque eu viajei com a minha irmã para essa viagem, a gente ficou 30 dias no Oriente. E a minha irmã mesmo, ela validou, porque ela tem muito bom gosto para produtos. Como ela é arquiteta, então ela tem o poder da visão. Ela consegue ver um produto aqui e imaginar esse produto instalado numa construção, na casa, no sonho do cliente. E a gente subindo ali na Ricardo Paranhos, a gente virou a esquina, eu tinha um golzinho bola, fiquei 10 anos com esse golzinho bola. Eu tinha um golzinho bola, branco, virei a esquina e tinha uma placa de alugas assim. Uma das esquinas mais charmosas do setor marista, na rua 1137, quase a esquina com a Ricardo Paranhos. E peguei o telefone e liguei. Na hora que eu liguei, o dono do imóvel estava na porta. Quase que eu parei o carro em cima dele. E olhamos o imóvel, isso era numa quinta-feira, meu pai estava para fazenda. A minha mãe fez a proposta no mesmo dia para ele. Falou, eu quero ficar com esse imóvel. E aqui nós vamos mudar a nossa vida. Ele falou, qual que é o segmento de vocês? Não, nós somos da Multipedras. Eu sou cliente de vocês, eu tenho uma construtora. E deu liga, porque até então, naquele lugar, naquela região, tinha muito restaurante e loja feminina. E ele falou assim, 2 segmentos que eu não alugo, que tem uma rotatividade muito grande, é restaurante e loja feminina, de roupas. Mas para vocês eu alugo. Olha só. Isso foi em abril para maio. De
2019. 2019. 2019. E ali eu falei assim, em outubro nós vamos inaugurar essa loja aqui e vamos fazer um barulho que o Brasil inteiro nunca viu. E foi dito e feito. Então, a gente planejou o negócio, a gente precisava de 3 meses para chegar a esses produtos diferenciados. E a gente criou um modelo de boutique de pedras que até hoje não existe no Brasil. Nós somos os pioneiros, criamos, na verdade, a primeira boutique de pedras do Brasil, com mais de 600 metros quadrados, com produtos únicos que a gente tem até hoje. Hoje, 80% dos produtos que a gente tem hoje, só a Multipedras tem. São exclusivos? São exclusivos. A gente chamou os arquitetos mais renomados de Goiânia, com os clientes e parentes, e a gente fez uma super de uma inauguração em 2019. E essa segunda virada de chave foi aonde entrou um dos posicionamentos mais importantes para o nosso negócio. Qual foi? Definir que nós somos uma empresa de alto padrão. Só que quando a gente fala uma empresa de alto padrão, ela é acessível para todo padrão, para todo perfil de cliente. Uhum. Por quê? Porque nós temos produtos a partir de R$ 49,00. Então hoje nós somos acessíveis. É o seu posicionamento. Isso não quer dizer que o A, B, C, D não vai comprar o seu produto, mas é o posicionamento.